Boa noite a todos. Que Jesus esteja presente e que Ele abra nossos corações para receber a palavra de hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que envolve a todos os presentes, os encarnados e os desencarnados, que é falsos cristos e falsos profetas. Como que a gente convive com... É um tema, assim, aparentemente pesado, porque fala da falsidade. A falsidade com a qual a gente convive diariamente com as pessoas que estão no nosso caminho, né? Com as pessoas da nossa sociedade. Os poetas já fazem as poesias, né, criticando, fazendo troça da quantidade de hipocrisia que existe no nosso meio social. Então, eu vou começar a falar sobre a árvore e seus frutos. A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então vamos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore e nem existe árvore má que dê bons frutos. A gente fala que a gente conhece a árvore, se ela é boa ou má, de acordo com os frutos que ela produz. E assim também somos nós, seres humanos, né? A gente observa o que cada um faz, o que cada um produz, como produz, de que maneira consegue alcançar seus objetivos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos do espinheiro, nem dos abrolhos, que é uma planta rasteira e espinhosa, eles colhem uvas. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro de seu coração, tira o mal. Porque aquele que está cheio, o que está cheio no coração, ou bem ou mal, você vai perceber pelo que ele fala. Dizem que o mal é o que sai pela boca, né? Então, quando a gente fala para tomar bastante cuidado com o que a gente fala, é uma maneira da gente equilibrar os pensamentos da gente. A gente deve vigiar sempre o que a gente fala, porque o que a gente fala traz vibrações negativas ou positivas. E o que você fala saia de dentro do seu coração. Então, você vai observando a pessoa, né? O que ela fala é um de seus frutos. Você vai observando a pessoa pelo que ela fala. Então, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Como que a gente vai saber se a pessoa que está falando, que está dirigindo a palavra para a gente, está sendo honesta, está sendo verdadeira, se está carregada de bondade em seu coração? Como que a gente vai ter discernimento para saber se aquela árvore tem bons frutos ou não, né? A árvore, no caso, seria a pessoa. Então, porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Você colhe frutas boas das boas árvores, né? E do espinheiro, naturalmente, você vai se machucar, né? Não são todas, né? Mas do espinheiro, geralmente, você se machuca com os espinhos. Então, assim, toda árvore, a árvore boa, ela dá bons frutos. E a árvore má dá maus frutos.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mas isso quem disse foi Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A gente conhece as pessoas, então, pelos frutos que ela dá. E respondendo Jesus, lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos profetas falsos, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, a maldade, a injustiça, se resfriará a caridade de muitos, mas o que preservar até o fim, esse será salvo. Ou seja, nós encontraremos no nosso caminho muitas pessoas que vão falar, que vão se passar por cristãs, que vão procurar nos impressionar para nos tirar alguma coisa. Quem nunca foi enganado? Quem nunca teve alguém que veio com uma conversa e nunca te passou a perna, nunca te deixou na mão, né? Sempre acontecerá isso. E as pessoas que fazem isso conseguem tirar a fé, a esperança de algumas pessoas, mas não de todas. Porque aquelas que têm fé verdadeira, acreditam na força do trabalho, na força da existência, acreditam em Deus, por mais que ela tropece, que passe por ela pessoas desse tipo de caráter, ela dá a volta por cima e ela se mantém firme. Ela não se deixa abater pelas injustiças, pelas maldades que as pessoas fazem umas com as outras. Então, olha aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente tem que ter força para perseverar. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, não lhes dei crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, vão fazer coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas para encantar os olhos das pessoas, né? E para tentar enganá-las. E enganaria. Muitas pessoas conseguem enganar os outros muito facilmente. As pessoas que não têm maldade, as pessoas mais ingênuas, caem facilmente na lábia de pessoas mal intencionadas. Pessoas que se passam por pessoas que não são. Tem gente que não é nada daquilo, mas é um artista para poder enganar o próximo e tirar algum proveito, né, daquela pessoa. Às vezes você pensa que ninguém vai te enganar, você fala: eu não tenho nada para ser enganado. Você que pensa. Você tem que se valorizar e saber que você tem muita coisa e tem muitas pessoas de olho naquilo que você tem. Pode até não ser material, mas pode ser coisa espiritual. Uma alegria que você tem alguém ali de olho tentando tirar essa alegria de você. Tentando pegar para ele, ou pelo menos para pagar a sua alegria. Porque tem gente que não suporta ver a alegria do outro. Então, Cristo já falou, já avisou, cuidado, porque muitos profetas falsos irão aparecer. E de Cristo para cá, já apareceram muitas pessoas tentando se fazer por Messias, tentando se passar por Maria, e tentando se passar por um profeta. A gente sabe que existe isso até hoje, né? Graças a Deus, aqui na nossa casa, a gente não, na casa espírita, não se permite, né, que iludam os fiéis para pegar dinheiro, para comprar carro, para comprar avião. A gente sabe que isso existe por aí, não é? A gente sabe que está lotado disso. Então, esses são os profetas aproveitadores, se aproveitam da ingenuidade das pessoas para enriquecer, né? E isso tem muito.
a missão dos profetas. Qual que é a missão de um profeta? Então, atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro. Ele fala assim, ele profetizou isso, profetizou aquilo. São aqueles que conseguem ver o futuro. De maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Mas, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar-lhes as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições, sem ter o dom de prever o futuro, mas ele é um profeta, porque ele ensina aos homens sobre a vida espiritual. Os prodígios dos falsos profetas. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Eu tenho uma prima que mora em Itabira, ela tem uma religião lá, uma religião nova, eu não sei o nome da religião dela, ela fala de Cristo o tempo inteiro, é Nosso Senhor, Jesus Salvador, Nosso Senhor Cristo, não tira Cristo da boca. E ela fala que eles costumam ir num campo e o profeta lá, o orientador espiritual delas, consegue fazer um fogo só com as mãos, ele faz umas magias, umas coisas assim, e ela acredita naquilo. Eu nunca vi, eu estou falando que ela me contou. O irmão dela, na mesma hora, falou assim, eu não acredito nessas coisas. Então, é o tipo da coisa, são fenômenos que as pessoas costumam fazer para encantar, né, para poder iludir as outras pessoas. Só que os fenômenos, eles não vão levar muito tempo, porque esses fenômenos físicos, eles são explicáveis. Até a mediunidade está sendo explicada através do espiritismo, né? Então, com o tempo, a verdade aparecerá. Então, as pessoas têm algum conhecimento de física, de química, que é capaz de ludibriar o outro, usa aquilo para impressionar, para poder trazer a pessoa, né, para si e tomar posse dela, e fazer dela o que quiser, né? Pegar dinheiro, induzir a fazer outras coisas e se diverte iludindo as outras pessoas. Então, e consegue enganar até pessoas esclarecidas. Pessoas que têm conhecimento, que têm estudo, caem nessas coisas na hora que elas menos pensam nisso. Um dia minha mãe atendeu um telefonema, eu estou só ouvindo a minha mãe conversando. A minha mãe deu CPF, identidade, endereço. A pessoa foi conversando com ela de uma tal forma que eu falei, mãe, por que você está dando todos esses dados? Ela nem conhece a pessoa que ligou aqui. Ela falou, não sei, o jeito que ela falou comigo, eu fui fazendo automaticamente. Ela foi perguntando, eu fui falando, eu fui perguntando, eu fui falando. E a gente não sabe nem o que aquela pessoa estava querendo. Através do telefone, ela pegou todos os dados, assim, como um passe de mágica, ela pegou os dados. Só faltou pegar a senha dela. Mas se perguntasse, ela ia, se eu não tivesse interferido, ela pegava até a senha da minha mãe no telefone. Então, na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas, anuladas, quando lhe aprouver. Quer dizer, a natureza está aí e só Deus, né, que tem o maior poder de modificar as forças da natureza e fazer coisas que a gente que
ainda não tem conhecimento de manipular a matéria. Por exemplo, a gente podia saber criar chuva, a gente ainda não sabe fazer isso, né? Vai chegar um tempo que a gente vai saber conduzir as nuvens, mas a gente ainda não sabe. Quem sabe levar chuva até hoje é a natureza, movida pela vontade de Deus. Então, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se o fenômeno. Por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. As pessoas têm mania de falar de mistério, né? Não tem explicação para aquilo que está acontecendo. É um mistério de Deus. É mesmo um mistério de Deus, porque a gente não conhece ainda. Mas há uma explicação que o homem vai entender. Durante o tempo, durante o decorrer da evolução, o homem vai entender a explicação de todos os fenômenos, inclusive os fenômenos mediúnicos. Quantas pessoas vêm para o centro espírita para poder entender os fenômenos mediúnicos que estão acontecendo, que ela está percebendo que está tendo algum fenômeno diferente, e a única pessoa que consegue explicar a ela esses fenômenos é o Espiritismo. Então, ela vem cá para poder entender o que é que está acontecendo, o que está se passando. Essa semana, minha amiga me procurou pelo Facebook, que disse que ouviu um barulho na casa dela, descreveu o barulho, e que só ela e o gato que escutaram o barulho, mas ninguém da casa escutou o barulho. Que ela olhava no gato, que o gato estava entendendo perfeitamente o que tinha acontecido, mas ela queria saber o que tinha acontecido com ela lá, que barulho que era aquele. Aí eu respondi para ela, tem muitas explicações, há diversas, vai ter que estudar, né, para saber o tipo de direito, que tipo de som que foi, por que foi. Porque acontecem coisas que a gente não consegue explicar. Uma vez, uma coleguinha do meu filho estava lá em casa e estava assistindo um jogo de futebol. Aí eu servi um café. Para ela, eu servi uma xícara dessas de vidro, marrom, Nadir Figueiredo, acho. Aí ela terminou de tomar o café, ela levou a xícara e colocou a xícara na pia. Depois eles se despediram de mim, eu escutei um barulho lá na cozinha. Na hora que eu cheguei lá, a xícara estava inteirinha trincada. Só sobrou a asinha, ela ficou em pedacinhos. Aí, é claro que eu quis saber, né? Quis saber o que aconteceu, que ela colocou a xícara lá na pia e a xícara... Aconteceu isso. E, coincidentemente, eu tenho um amigo que a esposa dele estava nos últimos momentos de vida, porque ela estava com câncer. No último suspiro, eles colocaram uma vela numa xícara dessas também. Diz que na hora que ela desencarnou, a vela apagou e a xícara trincou inteirinha em pedacinhos e só ficou a asa. Então, aconteceu, no momento do desencarne dessa conhecida minha, a mesma coisa, o mesmo fenômeno. É um fenômeno, né? Agora, vai explicar, né? Tem que ter uma explicação física, tem que ter uma explicação para esses acontecimentos, para esses fenômenos. Mas a gente tem que tomar cuidado e saber direitinho com quem tirar as dúvidas do que está acontecendo. Porque se você encontrar um falso profeta, né, ele vai te enrolar e vai dar uma volta em você, né, e te pegar, né? Então, desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem prestígio, de poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Pessoas que se passam por grandes profetas, pessoas que vão realizar grandes feitos, né? Mas, na verdade, são pessoas ambiciosas que estão querendo atingir outros objetivos. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem.
Quer dizer, à medida que a gente for se esclarecendo, vão diminuir esses falsos profetas, né? A gente vai ficando esclarecido e vai sabendo separar o joio do trigo e não vai caindo tão fácil na lábia de pessoas que são espertas. Eu hoje estava escrevendo essas linhas aqui e eu pensava tanto nos políticos, tanta coisa assim eu colocava o profeta como um político. Eu acho que não tem muita diferença não, né? Eles fazem dessa forma também com a gente, né? Então a gente está vivendo um momento de muita transformação política no Brasil, e estão aparecendo pessoas, né, aparecendo uns e outros, cada um com o seu interesse, e está todo mundo decepcionado, indignado, ninguém está acreditando em nada, ninguém está acreditando em ninguém. Mas não é só na política não, gente, é geral. Eu tenho visto muitas pessoas com síndrome do pânico, pessoas que não estão confiando em ninguém, não estão acreditando em ninguém, tem medo de todo mundo. Esse dia eu falei com minha amiga, eu falei assim, eu acho que eu não ando confiando em ninguém. Ela falou assim, eu estou do mesmo jeito, eu estou assim também, não confio em mais ninguém. Isso é muito triste, né? A gente... o meu colega, essa semana, eu vi ele falando que ele está ensinando o filho dele a não confiar em ninguém. Que ninguém é amigo de ninguém. Olha o que o pai está ensinando para o filho. Ninguém é amigo de ninguém, que é para ele abrir o olho e cuidar dele mesmo e pronto. Porque não se pode confiar em ninguém. Então, não deveria ser assim, né? A minha mãe sempre falou para mim que era para eu confiar. Aí eu penso, será que ela ensinou direito? Que eu devo confiar nas pessoas? Então, às vezes, até a gente erra, né? Até a gente comete faltas com os nossos companheiros, com os nossos amigos, né? É uma das imperfeições nossas, é a questão da confiança. Se a gente pode, se a gente é confiável, se a gente não é confiável, se a gente gosta daquela pessoa, se a gente não gosta, que tipo de sentimento que a gente tem com relação ao outro, do que a gente é capaz de fazer, né? Então, a gente está aqui na Terra, é por isso mesmo, as imperfeições são muitas, e se as imperfeições são muitas e a gente está vivendo aqui, é porque Deus nos colocou no lugar certinho, né? A gente está no mesmo nível, nós estamos na mesma condição, a gente é bem parecido um com os outros, porque nós estamos no mesmo estágio, na mesma série escolar nós estamos, né? Então... voltando a falar dos falsos profetas, são esses os falsos cristãos e os falsos profetas. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Tem gente que fala que é cristão, fala que é isso, que é aquilo, mas você não percebe nela uma elevação moral suficiente para você entender que ela é realmente uma pessoa, um líder para nos conduzir, para nos trazer alguma coisa de melhor para a gente acreditar e progredir. E também, gente, aqui muita gente já deve estar frequentando a mediúnica, né? E já está recebendo e conhecendo variados tipos de espíritos. E os espíritos também vêm e procuram nos enganar. Então, quando a gente está numa mesa mediúnica, a gente tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção da intenção daquela comunicação. Dizem que os espíritos adoram enganar, adoram nos levar para a escuridão, gostam muito de nos puxar para trás. Então a gente tem que tomar cuidado com as manifestações. Então, não solicites milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não o produz.
Tem gente que vem para o espiritismo para pedir milagre, que a pessoa está com câncer, quer que cure, que é um milagre divino, que é um milagre disso, um milagre daquilo. O espiritismo, ele não é milagroso, ele não está aqui para ficar produzindo milagres, né? Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Isso aqui, só da gente pensar que o espiritismo nos ensinou que nós temos um corpo espiritual que é o perispírito, né? Ele é o intermediário entre o espírito e o corpo. Ele está ali no meio. O dia que a gente desencarna, quem que nos trouxe essa informação? Foi o espiritismo. Ele que passou toda essa informação dos fluidos, o fluido cósmico, quanta química que o espiritismo nos mostrou que acontece no processo de encarnação e no processo de desencarnação, né? E devagar os químicos no mundo da ciência, né, do mundo material, eles vêm descobrindo e eles estão chegando à conclusão de que realmente há toda essa possibilidade que o espiritismo mostra, esse lado físico, física quântica, esse lado científico todinho, o espiritismo já vem na frente e já falou. A ciência está indo atrás, né? Está indo atrás, está se confirmando, está se confirmando. Então, o espiritismo vem para esclarecer, para nos mostrar novos conhecimentos que a gente não tinha. Imagina que no tempo antes de Cristo lá, o pessoal não sabia nem que a Terra era redonda. Eles achavam que ela era plana e que o céu, as estrelas ficavam coladas no firmamento. Por isso é que o pessoal fala, é o firmamento, é onde firmavam-se as estrelas. Para eles, o mundo era dessa forma, né? E o homem foi evoluindo no seu conhecimento, a ciência acelerou o conhecimento do homem e não para de acelerar. Cada dia mais nós temos notícias, temos mais conhecimentos e a gente vai só crescer e só saber. E interessante que a gente cresceu tanto, né? A gente sabe tanta coisa nova, e eu trouxe essas palavras aqui que foram escritas em 1857 e elas parecem que foram escritas hoje. Parece que o homem ainda está estacionado, está estagnado, está faltando alguma coisa para ele ir para frente, para ele acelerar esse conhecimento que Cristo nos deixou de humanidade, de amor ao próximo. A gente tem muita dificuldade. Muita dificuldade, é muito grande de amor ao próximo. Se existisse mesmo esse amor ao próximo, se a gente levasse isso a sério, a gente já estava lá na frente, a nossa evolução seria outra. A gente porque deixa muita coisa interferir na nossa evolução, muita coisa nos faz parar, nos permite ficar estagnados, sendo que o ideal seria que nós amássemos uns aos outros, né? E fizéssemos o que as árvores boas fazem, dessemos apenas frutos bons, produzíssemos, que nós trabalhássemos, construíssemos, tivéssemos muita fé na humanidade. E com esses falsos profetas, como que eles conseguem atrasar o crescimento da humanidade, né? A gente está tendo que ter paciência com o nosso atraso espiritual. O nosso atraso espiritual está fazendo com que a gente ande devagar. Então, estas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza. Você quer coisa melhor para entender Deus do que
a gente ficar analisando a natureza, não é? Através da natureza, a gente observa na chuva, os pássaros, as plantas, quando a gente observa, a lição divina está todinha na natureza. Então, os fenômenos incompreendidos, o Espiritismo, ele vem com uma explicação. Ele sempre fala para a gente que há uma explicação para esses fenômenos incompreendidos. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Então, quando o efeito é verdadeiro, quando o fenômeno traz alguma coisa de proveito, é quando há alguma evolução moral. É o que eu falei. Tem gente que vem para o Espiritismo para saber o que está acontecendo, por que está tendo aqueles fenômenos. Olha o passo que ele dá. Só dele chegar aqui na casa espírita e começar a estudar o que está acontecendo e conhecer o Espiritismo, olha o passo que ele vai dar na vida dele. Né? Se não tivesse acontecido esse fenômeno, se ele não tivesse tido a curiosidade, se ele não tivesse corrido atrás, ele teria ficado para trás. Então, esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. A gente sabe disso, né? Que o Espiritismo vai abrindo, né? O véu vai abrindo o véu. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade. Gente, a palavra erraticidade, quando a gente usa ela aqui dentro do Espiritismo, não quer dizer nada com relação a erro. Erraticidade é o outro lado. É para onde vão os espíritos. Então, ele ficou na erraticidade muitos anos, ou seja, ele ficou sem reencarnar por muitos anos, e não que ele tenha ficado no erro por muitos anos. Então, espíritos que passaram para a erraticidade, e eles fazem isso, e se disfarçam com nomes veneráveis, se passam por pessoas famosas, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras, ideias esquisitas, ideias estranhas, ideias absurdas que os espíritos passam para as pessoas, né? Então, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva. Olha como que, a partir do momento que a gente passou a estudar a mediunidade, a gente passou a se proteger mais, passou a ter mais conhecimento, e a gente começou a entender melhor a capacidade de certos espíritos que estão na erraticidade, que se fazem passar por outras pessoas, que passam pensamentos absurdos na cabeça das pessoas, e as pessoas não sabiam que isso existia, e isso existe, né? A gente sabe que está cheio de espírito aí colocando um monte de coisa na cabeça das pessoas, porque eles querem dominar, eles querem ter poder, eles querem conduzir. Tem gente que na vida foi político, ou foi um pai dominador, foi uma mãe dominadora, um chefe dominador, quando passa para o lado de lá, quer continuar do mesmo jeito, quer continuar a ter a mesma atitude, procura um. Na hora que ele acha aquele que aceita o pensamento dele, ele não larga. Ele fica ali obsidiando a pessoa, né? E aí a pessoa leva um bom tempo para saber o que está acontecendo com ela, né? Acha que o pensamento é dela e não é. Então, através da
da inspiração, da audição, da incorporação, muitos espíritos ainda procuram dominar outras pessoas. O número dos que de diversas épocas se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, Maria e até mesmo como Deus, é considerável. Tem um monte de espírito que se apresenta como Jesus. A gente vê gente publicando livro. Eu vi o ano passado uma pessoa publicando um livro numa grande editora e falando que a mensagem era de Maria. As mensagens que ela... Eu até respeito, tomara que tenha sido mesmo, né? De Maria, as mensagens que ela passou. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque há espíritos que vão se revelar como Maria, como Cristo, como Deus. A gente tem que tomar cuidado com esses espíritos aí, que eles são capazes disso. Então, São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais, sempre morais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar a palavra de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, quando você conhece uma pessoa, né, você observa o que ela fala, né, porque o que sai pela boca é o que está dentro do coração. Você observa as atitudes dela, você observa se ela é uma pessoa que constrói, se ela é uma pessoa de bons sentimentos, de bons pensamentos, de bom coração. Então, é através dos frutos que você sabe se a árvore é uma árvore boa. Então, é um exercício de discernimento, né? Às vezes as pessoas estão confusas, elas têm muita dificuldade de separar, né, o bem do mal, porque está com dificuldade de organização de pensamentos, né? Aí não separa, aí vai atrás de um, vai atrás de outro e não consegue discernir a pessoa com quem ela pode confiar, a pessoa que merece a confiança dela, né? Então, é esse mundo que a gente está vivendo. A gente está tendo que prestar bastante atenção no outro e na gente mesmo. Primeiro se corrigir, né? E prestar atenção se o outro merece a sua confiança, porque o mundo está complicado. A gente está passando por problemas de... O pessoal fala que antigamente, né, era tudo mais fácil, não tinha tanta maldade, não existia tanta maldade nos relacionamentos entre as pessoas, mas o progresso vem, né, e traz com ele as suas consequências. Então a gente tem que ir tomando cuidado. A gente está vendo aí no Facebook, cuidado com Varginha, porque tem gente aí fazendo estripulia, aí, fazendo maldade para várias cidades do sul de Minas. Está todo mundo de olho aberto, todo mundo preocupado, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. Um amigo meu, domingo passado, ele mora ali perto dos Santos Anjos, veio um tiro, uma bala perdida, pegou na janela da casa dele. Ele me mostrou a foto, eu comprei o projétil e o furinho na janela, veio um tiro da Vila Floresta. Então, é coisa que a gente não via, né, gente? A cidade está crescendo, né? A gente não via essas coisas, né? Agora estão acontecendo essas novidades aí de cidade grande aí. Então, as instruções dos espíritos... O espírito Luís ditou lá na França, em 1861, uma mensagem
essas mensagens é muito interessante, parece que ela foi escrita hoje. Ó. Eis, meus irmãos, o que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos de poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, ó, a caridade, o amor, a indulgência, que é a facilidade de perdoar, a bondade, que consiste, que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podeis dizer, estes são realmente enviados de Deus. Se a pessoa tiver essas qualidades, se o profeta tiver com essas intenções, realmente ele está falando em nome de Deus. Mas desconfiai de palavras melífluas. Melífluas, gente, quer dizer que contém mel, muito mel nas palavras. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Tem gente que é dono da verdade, né? Não deixa o outro aparecer de jeito nenhum, é só ele que sabe. As pessoas que propagam a santa doutrina cristã são sempre ao próprio exemplo do Cristo, mansos e humildes de coração. Todo aquele que se revela um átomo de orgulho, fuge dele. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, nome diferente, né? Viajores. Não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-lhes as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. O tanto que o Espiritismo ajuda a gente, né? Características do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, eles estavam passando naquele momento, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram, se elevam, se erguem em reformadores e messias. Então, quando a gente está passando por grandes transformações, sempre aparecem aqueles que querem se passar por messias, se passar por salvadores da pátria, né? É contra estes impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiadamente fracos. Quer dizer que você tem que ser uma pessoa muito forte, muito preparada para atender às grandes missões. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aluno. Já viu o professor saber menos que o aluno?
o mestre tem a obrigação de saber mais, não é? Então, o comandante de um exército tem que saber mais do que os seus soldados. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. São eles que virão, né, para ajudar a humanidade. Então tem que tomar cuidado com os falsos que estão querendo pegar postos que não lhes são confiáveis, estão querendo entrar num jogo que ele não vai conseguir. E isso vai atrasar a gente tem que colocar as pessoas, a gente tem que seguir pessoas bem mais fortes que a gente, com condições melhores que a gente, né? Você vai seguir um que sabe menos que você? Você tem que procurar quem sabe mais, você tem que ir atrás de quem está mais iluminado, mais preparado, com mais preparo. Eis porque são sempre espíritas já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. O que uma pessoa inferior aos seus súditos, aos seus soldados, vai poder fazer por eles? Nada. Não vai poder avançar o grupo em nada. Então, desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Aqueles que estão se passando por enviados de Deus e estão prejudicando os semelhantes com a sua vaidade, pode estar certos de que uma terrível justiça os espera. Ainda bem, né? Que a gente está vendo muito isso e a gente fala, mas onde que está a justiça, gente? Onde que está a justiça, né? Mas ainda bem que existe Deus para isso, né? Porque Deus mede cada milímetro daquilo que você merece ou não. A gente pode enganar o outro, a gente pode passar a perna no outro, mas em Deus a gente não consegue passar a perna jamais. E Ele vai colocar tudo na ponta do lápis, né? E vai cobrar. Vai dar a cada um aquilo que merece. Então vamos caminhar direitinho, não vamos deixar que maus pensamentos nos levem a fazer do nosso orgulho, da nossa vaidade, instrumento de destruição do próximo. Vamos vigiar nossos sentimentos, vamos vigiar nossos pensamentos, vamos andar corretamente, seremos honestos conosco mesmos, para que a gente possa ser firme, passar pelas nossas provas, passar pelas nossas dificuldades, firmes, de cabeça erguida e prontos para percorrer todo o caminho da evolução que está nos esperando. Que nós sejamos fortes e saibamos separar o joio do trigo, saibamos separar as pessoas que vão nos liderar espiritualmente, vão nos encaminhar, vão ser como a lanterna que vai abrir os caminhos seguros para a gente percorrer, para a gente caminhar com segurança de estar no caminho certo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos.